Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, Deus, porque aqui estamos na Tua casa, casa esta onde podemos louvar e cultuar o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Ó Deus, recebe, meu Pai, este culto como uma oferta, Senhor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, pedimos a Ti, meu Pai, que Tu venha transformar os nossos corações, que possamos, ó Deus, estarmos com as nossas mentes e os nossos corações voltados somente a Ti, Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos mover, ó Pai. Senhor, se há em nós algum caminho mau, algo que não Te agrade, ó Pai, que Tu possa, ó Deus, estar nos abençoando, ó Deus, abençoando este culto, Senhor. Vem estar com o pastor Fábio nesta noite, falando aos nossos corações através da vida dele, Senhor. E aquele que estão aqui nesta noite, ó Pai, que ainda não conhece a Tua palavra, que ainda não aceitou Jesus Cristo em seu coração, ó Deus, que possa ter essa oportunidade de fazer isso essa noite, ó Deus. Vem estar com todos, vem estar também com o nosso coro, ó Deus, que está ali na Vila Olímpia, se apresentando a cantata de Páscoa, ó Deus. Tu possa estar abençoando também o pastor Valdemir, juntamente com essa missão, ó Deus. E vem estar conosco, ó Deus, nessa noite, que possamos, ó Deus, estarmos cultuando o Teu nome com muito amor, com muito carinho, ó Deus. Recebe, ó Deus, este culto. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém, igreja. Hoje temos o privilégio de ter conosco aqui o pastor Fábio Carrenho. O Fábio Carrenho esteve conosco aproximadamente uns 30 dias, né? Com certeza foi uma bênção. Muito obrigado, pastor, por aceitar esse convite. E peço ao pastor, peço a Deus que esteja nos abençoando. Eu vou pedir para que o pastor apresente a sua família, viu? Fique à vontade, viu, pastor? Deus abençoe. Obrigado, irmão Rubens. Graça e paz, amados. Já é a minha segunda vez aqui com vocês. Estive aqui no primeiro domingo do mês de março e estou voltando agora no primeiro domingo do mês de abril. E até perguntei para o pastor Marcelo, tem que fazer a ceia de novo, pastor? Aí o pastor falou, não, já fizeram a ceia de manhã. Não que eu não queira fazer, é uma honra, mas é porque eu também sei quanto que eu preciso falar, né? Se eu posso esticar mais, esticar menos. E a outra coisa que eu lembrei é que o púlpito aqui é comprido, então dá para pôr bastante papel, e eu gosto de bastante papel, então eu espalho bastante papel, que aí não cai, né? Estava brincando com os meus filhos que na prova eles não podem ter cola, mas quem faz pregação pode colar à vontade aqui, está cheio de cola aqui. Irmãos, privilégio poder estar novamente com vocês. Pediram para apresentar a minha família, eu vim escoltado hoje pela toda a minha família que mora aqui em Vinhedo. Então, começar da minha esposa, Daniela, Marina, a primogênita, Henrique, o caçula, e os meus pais, o Ismael e a Maria Inês. Todos nós moramos em Vinhedo. Muito obrigado, podem sentar. E nós estamos ali hoje, nós completamos já 4 anos morando em Vinhedo. Nós estamos na Igreja Batista Água Viva, junto com o pastor André Fontana. E temos sido muito abençoados. E Campinas também, para mim, é uma cidade que me abençoa muito. Não sei quantos vocês sabem, mas eu gosto de corrida. E há 15 dias atrás, eu fiz a meia maratona de Campinas. Eu corri aqui pelas ruas de Campinas. Foi muito gostoso. E tem que correr rápido, porque depois tem que ir para o culto às 10h30 em Vinhedo. Então, não dá bem que a corrida começa às 7 horas da manhã. Então, 9h10 eu já tinha terminado a corrida, deu tempo, cheguei 10h30 no culto. Não peguei a escola dominical, né? Mas eu pedi perdão lá para o pastor. Mas Campinas, para mim, é uma cidade que eu gosto demais e hoje é um privilégio poder estar aqui para falar com vocês nesse domingo de Páscoa. A Páscoa, ela já é uma tradição no cristianismo. Mas toda tradição, ela tem um perigo de virar uma cultura
que nós nem sabemos mais o porquê comemoramos. Na terça-feira, eu ainda tive o privilégio de compartilhar com um grupo sobre a Páscoa, e foi interessante poder resgatar a Páscoa lá do Velho Testamento, a Páscoa judaica. Você sabia que a Páscoa ela é determinada pelo calendário lunar? Por isso que a Páscoa nunca cai no mesmo dia do ano. Né? Nunca pensou sobre isso. Vocês já viram que é sempre lua cheia? Porque conta pela lua cheia, né, no nosso calendário cristão, é a terceira lua cheia do ano. Então cai, e acabou que caiu agora esse final de semana. Então conta a Páscoa, 40 dias para trás, então é a quarta-feira de cinzas. Então toda a quaresma acontece. Então muitas vezes nós, cristãos tradicionais, reformados, a gente também fez uma reforma, deu uma limpa tão grande no cristianismo que a gente jogou fora algumas coisas que a gente precisa trazer. Semana passada, pregando na igreja em Vinhedo, eu trouxe para eles a ideia do domingo de Ramos, que muitas vezes a gente não fala muito sobre isso, mas o domingo que antecedeu a crucificação, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Jerusalém era a cidade central ali para a humanidade, aonde estava conhecido o templo de Deus. E interessante como Jesus, ele chega em Jerusalém e o primeiro lugar que ele vai para o templo. E no templo ele já derruba ali as bancadas, derruba todas as mesas dos cambistas, dos comerciantes, porque Jesus vem para trazer uma religiosidade diferente. Ele vem para trazer uma espiritualidade que ele já havia dito até para a mulher samaritana. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um templo fazia tanto ruído já que não se via mais Deus, mas se via templo. E é interessante que mesmo esse templo não existindo mais, ainda se olha para o muro das lamentações desse templo. E esse templo às vezes é tão forte que não se olha para Jesus. E nós precisamos o tempo todo olhar para Jesus. E nós, Páscoa, para os cristãos, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é o nosso foco na Páscoa. Nós precisamos entender que a Páscoa para nós, ela tem um significado único. Um significado que nos traz a esperança da imortalidade. Os melhores filmes de Hollywood, se você começar a prestar atenção, todos eles tocam na questão da morte, na questão de viver acima vencer a morte, falam sobre imortalidade. Os super-heróis, os grandes heróis de quadrinhos, todos eles lutam para se tornarem imortais. O preferido da galera hoje, o Wolverine, é tão legal porque ele não morre. Eu gosto dele, porque você pode bater nele pra caramba, você pode atirar nele e ele continua vivo. Só que nós não gostamos tanto dos heróis e nós esquecemos de Jesus. Jesus é imortal. Jesus nos trouxe a esperança da imortalidade. E nós precisamos, no domingo de Páscoa, lembrar da sua ressurreição. Todos nós hoje, com certeza, lembramos de comer chocolate. Todos nós lembramos que talvez nem tínhamos o dinheiro para comprar o ovo de Páscoa, mas nós lembramos que tinha ovo de Páscoa em algum lugar, tinha sobremesa, tinha um bom almoço. Mas será que nós estamos lembrando do personagem principal da Páscoa, que é Jesus Cristo? Eu tenho batido bem forte, inclusive na nossa comunidade em Vinhedo, que muitas vezes a gente celebra com tanta paixão e com tanta força o Natal e a gente esquece a Páscoa. A Páscoa deveria ser o nosso maior evento na igreja. Nós deveríamos estar celebrando a Páscoa desde quinta-feira. Nós deveríamos estar fazendo cultos quinta, sexta, sábado e domingo, trazendo a história da crucificação, porque não tem Páscoa sem a cruz. Mas ao mesmo tempo, porque tem a cruz, nós temos a Páscoa. Nós precisamos prestar atenção nessa mensagem, precisamos falar dessa mensagem para a cidade toda. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. A história de Jesus, ela é contada 4 vezes, de 4 maneiras diferentes, por 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você pretende ler a Bíblia esse ano, e você está sem ideia, leia o Evangelho de João, comece lendo o Evangelho de João. Muitos começam lendo Gênesis, falam, vou ler a Bíblia toda esse ano. Aí começa em Gênesis, aí lê Gênesis bonitinho, lê Êxodo, aí chega em Levítico, aí
para, né? Porque Levítico começa aquelas leis todas, aquele texto pesado, a pessoa desiste. Faz o contrário, comece lendo os evangelhos, mas comece lendo os evangelhos de trás para frente. Lê João, depois lê Lucas, depois lê Marcos e lê Mateus. E depois? Depois você pergunta para o Herman e ele te fala qual que você vai ler depois desses. Mas Mateus capítulo 28, ele fala exatamente da ressurreição. A ressurreição, ela é descrita tanto em Marcos, como Lucas e como João. Mas eu escolhi o texto de Mateus porque eu quero trazer aqui a ideia de Mateus. Mateus, ele tem um último capítulo para escrever. Ele tem ali suas últimas folhas ali para terminar a história de Cristo. E eu queria hoje que nós víssemos juntos a história de Cristo. Nós vamos ler o capítulo todo, mas nós vamos fazer isso em 3 tempos. Então, nesse nosso primeiro momento aqui, nós vamos ler Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. A ressurreição é o centro da mensagem da fé cristã. A nossa fé, ela é baseada na ressurreição de Cristo. Nós não podemos ter uma fé menor que crê somente em Jesus, Filho de Deus, mas nós precisamos ter uma fé completa que abrange, inclusive, a ressurreição de Cristo. É isso, na verdade, que vai nos distinguir de todas as outras religiões, pois não há nenhuma outra religião, não há nenhum outro Deus na história da humanidade que se fez homem, carne e osso, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Você pode ir para algum lugar que eu não sei onde, mas talvez você encontre o jazigo onde está Buda. Você pode ir para Meca e lá você vai encontrar aonde está sepultado Maomé. Você pode ir para Índia e você encontrará onde está Mahatma Gandhi. Onde estão outros grandes homens e homens que até hoje influenciam a nossa sociedade. Mas se você for a Jerusalém, você não vai encontrar o sepulcro aonde está Jesus, pois ele está vazio. E essa é a nossa grande fé. É isso que separa os cristãos de todas as outras pessoas. Não é crer em Deus, mas é crer que existe o Filho de Deus vivo, que ressuscitou, venceu a morte. A ressurreição é algo tão impressionante, talvez a gente vai absorvendo essa ideia de Jesus que morre na cruz e ressuscita, e a gente não entende, talvez, o impacto, a dinâmica da ressurreição. Que até mesmo o apóstolo Paulo, ele estava agora lá em Atenas. Em Atenas, ele caminhando pelas ruas, ele vê várias estátuas de vários deuses, até que ele acha uma estátua que falava assim: ao Deus desconhecido. E ele começa a apontar para aquele Deus desconhecido e fala assim: eu conheço esse Deus. E ele começa a contar toda a história do Deus Criador que trouxe o seu Filho ao mundo. E todo mundo começa a gostar daquela história, porque começam a trazer para eles respostas. E todos os atenienses prestam atenção até que Paulo diz que ele morreu
e ressuscitou dos mortos. Quando Paulo fala isso, os atenienses mandam ele parar de falar. Porque era algo impossível na cabeça de um ateniense imaginar um Deus que tenha morrido e ressuscitado. A ressurreição, ela traz um impacto nas nossas vidas e na nossa fé. A minha fé precisa ser centrada na mensagem da ressurreição. Quem crê e fala em Jesus Cristo, quem conta a história de Jesus, não pode esquecer da ressurreição. Nós não podemos esquecer, muito menos da cruz que sucede a ressurreição, mas, sem dúvida, a ressurreição é o ponto central da nossa fé. Jesus ressuscitou 3 pessoas dentro do seu ministério. O ministério de Jesus, quem lembra, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou uma garotinha, filha de Jairo, e ressuscitou um grande amigo seu, Lázaro. Mas até que Jesus, ele estava provando a sua divindade, provando o seu poder sobre a morte, mas todas essas 3 ressuscitações, é assim que fala? Sim. Trouxeram à vida pessoas em seus próprios corpos mortais. Essas pessoas, depois, em algum momento na sua vida, passaram pela morte novamente. Mas era preciso ainda que Deus mostrasse o seu poder sobre a morte, trazendo agora um corpo imortal. E esse que estaria para nós, a resposta da imortalidade, seria o próprio Cristo. Cristo deveria morrer, um justo pelos injustos, pagando o nosso preço na cruz. Toda a ira de Deus se desvia de nós sobre o nosso pecado e aponta para Jesus na cruz. E Jesus paga o preço. Mas é interessante que esse Jesus, que depois de morto, ele é enfaixado, colocado nele, né, as faixas, as bandagens, e ele é posto no sepulcro. No domingo de manhã, aquelas mulheres que caminharam bem perto dele, aqui nós temos, né, a Maria Madalena e a outra Maria, foram visitar o sepulcro. Acharam a pedra solta, a pedra não estava mais tampando aquele sepulcro, e lá só encontraram as bandagens, só as faixas. Jesus não estava lá. Mas é interessante que quando Jesus aparece, ele aparece diferente. As pessoas não reconhecem Jesus numa primeira vez. Uma das histórias que Lucas conta é a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles conversam com Jesus o tempo todo, relatam toda a experiência que eles tinham vivido aquele final de semana, desde o momento em que Jesus é preso, que Jesus é condenado, e ele é morto. E eles vão contando tudo para Jesus, e Jesus vai contando para eles toda a história, que era necessário que esse Cordeiro de Deus morresse, e eles não veem Jesus, porque esse Jesus é diferente. Esse Jesus agora ressurreto é um Jesus imortal. Ele tem agora um aspecto físico imortal, que nós um dia também teremos, e essa é uma das nossas esperanças, é pela imortalidade, experimentar, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, experimentemos a morte física, nós viveremos a eternidade, experimentaremos a imortalidade. Você crê nisso? Essa é a nossa esperança. E nós temos que entender isso. E é uma verdade tão simples. A história conta. Lucas mesmo, depois em Atos, ele escreve lá que Jesus é visto por várias pessoas. Paulo, no capítulo, olha, tenha a oportunidade, leia 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trazendo à memória a ressurreição de Cristo. Ele faz um levantamento histórico de todas as pessoas que encontraram com Jesus depois que ele se ressuscitou. Era sabido, era claro que Jesus sim havia ressuscitado. E ele convoca os seus discípulos para um encontro especial na Galileia. Eu nunca tinha prestado atenção nessa ordem que Jesus dá para Maria Madalena e a outra Maria, para que os discípulos fossem encontrar ele na Galileia.
Você parou para pensar nisso? Você conhece geografia bíblica? Aonde fica a Galileia? A Galileia fica ao norte da Palestina. Eles estão lá na capital, em Jerusalém. E Jesus quer encontrar com eles na Galileia, aonde tudo começou. Jesus passou sua infância na Galileia. Os seus primeiros discípulos foram chamados na Galileia. E eles estavam hoje vivendo na capital, mas Jesus queria ter um encontro com eles fora ali da capital, daquele burburinho, do agito. Queria que eles voltassem para o princípio de todas as coisas, aonde tudo começou. Jesus tinha um encontro para ter com aqueles homens novamente. Jesus tinha uma missão para aqueles homens. E ele queria que aquela missão fosse na Galileia, onde tudo começou. Jesus queria encaixar as peças que talvez estavam soltas, que eles estavam ali ainda em Jerusalém, vivendo aquele momento, sem saber exatamente tudo que estava acontecendo. Jesus se apresentou vivo aos discípulos depois do seu sofrimento por muitas e infalíveis provas. Quantas ocasiões Jesus apareceu? Nós temos Jesus aparecendo a Maria Madalena em Marcos capítulo 16, as mulheres, como nós lemos agora em Mateus 28. Jesus teve um encontro com Pedro em Lucas 24. Aos 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas também 24. Aos discípulos salvos, com exceção de Tomé. Aí Tomé fala assim: eu só acredito vendo. Aí Jesus aparece novamente com Tomé agora em João capítulo 20, aos 7 discípulos junto ao mar da Galiléia em João 21, quando Jesus restaura Pedro. Jesus ainda promove uma pesca maravilhosa para aqueles 7 discípulos. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que Jesus apareceu a mais de 500 crentes e aos discípulos no Monte das Oliveiras, que isso é descrito em Atos capítulo 1, de 3 a 12. Jesus ressuscitou, isso é um fato. Não é uma mentira, não é um ilusionismo, não é uma lenda. O fato é que nós estamos há 2015 anos de tudo isso aconteceu, e é muito fácil da gente ir assimilando essas histórias conforme elas são nos contadas, sem entender o milagre de tudo isso. E acolher essa história sem entender a dinâmica da ressurreição. O fato é que quando ela acontece, ela causa tanto espanto que o texto continua, e nós vamos ver lá no relato dos guardas, olha só como é que eles relatam aquilo que aconteceu no versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E eles relatam sim, que apareceu esse anjo, e que o tremor na terra foi tão grande que eles caíram duro no chão, de medo. Eles viram o poder de Deus. Versículo 12, quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Uma verdade, ela se autossustenta. Eu não preciso ficar mostrando evidências de uma verdade, mas quando eu conto uma mentira, eu preciso muitas vezes contar uma outra mentira, uma outra mentira, uma outra mentira para sustentar. E era exatamente isso que o Sinédrio estava aprendendo. Enquanto uma verdade se autossustenta, a mentira tem que ter apoio de muitas outras mentiras. Por que eu falo isso? Porque pagar para os soldados dizerem que os discípulos haviam roubado o corpo traziam perguntas que não tinham respostas. E para respondê-las, você precisava mentir mais. Como, por exemplo, por que os soldados estavam dormindo? Ou, como que tiraram a pedra sem acordar os soldados? Se dormiram, como sabiam quem roubou? Como é que eles podem dizer que foi os discípulos que roubaram se eles estavam dormindo? E se essa
é a versão verdadeira, por que pagaram para os soldados confirmarem se isso era verdade? Percebe que existe toda uma ação diabólica para minar a verdade da ressurreição. O próprio Jesus Cristo vem declarando que o diabo é o pai da mentira. Toda mentira é uma ação demoníaca. E o primeiro que não quer que ninguém saiba que Jesus vence a morte, que Jesus está vivo, é o próprio diabo. E usando aqueles líderes religiosos, ele espalha essa mentira. Que próprios evangelhos dizem que esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. É bem provável que você conversando com um judeu ortodoxo, é capaz dele dizer que aquele rabino de Nazaré, o profeta da Galileia, morreu na cruz, é evidente, é um fato histórico, mas foram os seus discípulos, roubaram o corpo e espalharam que Jesus tinha ressuscitado. Por que o ser humano prefere, muitas vezes, acolher mentiras, ao invés de crer na verdade da ressurreição? Hoje estávamos conversando em casa, em família, e conversando sobre algumas práticas religiosas, e foi citado aí uma certa seita, e eu nem a conhecia, e eu fui atrás e pesquisei, e eu vi assim... tudo, agora você vê tudo na internet, né? É muito fácil. E eu olhando, lendo tudo aquilo lá, eu falei assim, nossa, mas como é que o povo acredita num negócio desse? Por que não olha para o Evangelho? Por que não vê em Jesus a verdade? O Jesus que no Evangelho de João, eu fiz um exercício, eu escrevi verdade na minha Bíblia lá eletrônica e procurei quantas vezes a palavra verdade aparecia no Evangelho de João. Apareceram mais de 28 vezes, se eu não me engano, 38 vezes. Porque o tempo todo Jesus se declara a verdade, ele diz assim, em verdade vos digo. E muitas vezes ele dizia assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus o tempo todo aponta para a fonte da verdade. A ressurreição é a maior verdade que nós podemos contar para as pessoas. Mas nós vamos saber que o inimigo, Satanás, estará o tempo todo sabotando essa verdade. Colocando mentiras, fazendo pessoas acreditarem em coisas que na verdade anestesiam até a consciência delas. Elas creem nessas mentiras confortáveis. Porque a ressurreição, ela não é uma notícia que também traz esperança, mas ela traz também uma mensagem de confrontação, de arrependimento. Eu preciso crer que Jesus era o Cristo e que pagou um preço pelo meu pecado, que eu deveria morrer. Eu só não morri porque Cristo morreu por mim. E Satanás o tempo todo acha desvios, que desvia-se da cruz, da realidade da morte, traz mentiras. Tem alguma coisa que é mais diabólica do que o espiritismo? E quantas pessoas vão no espiritismo buscar esperança quando são confrontadas com a morte? E são ali, de alguma maneira, anestesiadas e confortadas por ideias que não são de verdade. Porque a verdade está na ressurreição de Cristo. E os mortos ressuscitarão porque Cristo ressuscitou. E a minha esperança é que eu vou experimentar essa imortalidade também. E nós temos que entender isso, porque nós estamos às vezes trazendo para dentro da igreja mentiras. Nós estamos falando muitas coisas e nós estamos fazendo tanto ruído que a gente não está mostrando a ressurreição de Cristo na nossa fé. Nós mesmos, muitas vezes, nós nem cremos na ressurreição. Nós fazemos tantos planos na terra que nós nem queremos pensar na morte e na ressurreição. Porque está tão gostoso. Está tão confortável. Nunca, apesar de toda a crise que nós estamos vivendo nesses 3 primeiros meses, nunca no Brasil se viveu tão bem como se viveu até então. Nunca os evangélicos estiveram tão confortáveis como estavam até então. Quem é mais antigo de igreja sabe como era quando você falava que você era crente.
que era o termo que se dizia. Agora falar que é evangélico até é bonito. Você fala que você é cristão. E a gente tem vivido um cristianismo tão material, que nós não estamos preocupados com a ressurreição dos mortos. Até mesmo quando a gente fala que Jesus, esse Jesus que está vivo, voltará, a gente até nem gosta muito, fala assim, Jesus vai voltar, eu nem me casei ainda. Eu nem encontrei meu príncipe encantado. E eu nem ganhei o meu primeiro $1 milhão, eu nem consegui comprar minha casa na praia. Eu nem terminei de pagar ainda o meu apartamento. Verdade ou mentira que a gente às vezes se preocupa com essas coisas? Nós não estamos interessados na volta de Cristo. Porque a nossa esperança na imortalidade está na volta de Cristo. Quando nós, aqueles que... Aí Paulo fala bem isso, capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala bem isso. Que num piscar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados em corpos imortais. E os que estão mortos em Cristo ressuscitarão em corpos imortais. Você não quer ver isso? Eu estou louco para ver isso. E nós não estamos pensando nisso. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa missão. A tal ponto que, olha só o que ele fala no capítulo 16. Versículo 16. Jesus agora, então, se reúnem lá na Galiléia com os seus discípulos. E o versículo 16 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Todo mundo conhece a grande comissão, mas a gente repete muitas vezes a grande comissão fora do contexto, que nós nem entendemos tudo o que estava acontecendo com aqueles discípulos. Aqueles discípulos, na verdade, quando Jesus os reúne novamente, eles estavam cheios de medo. Alguns, até mesmo quando Jesus ele se aproxima, alguns duvidam que é Jesus. Pois Jesus está diferente, Jesus está glorificado num corpo imortal. Havia medo, havia sim. Havia dúvida, havia sim. Mas Jesus está dizendo, faz um chamamento. E Jesus começa esse chamamento através da sua autoridade, quando ele diz assim: toda autoridade, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Se você ler Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, você vai ver ali que Jesus sempre foi, sempre existiu. Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Jesus chama a ele toda a autoridade. Autoridade que não vem por força, pois Jesus nunca precisou mostrar força para dizer que ele era Deus. Jesus veio com compaixão e com verdade, se curvando para alcançar as crianças, os aleijados, permitindo que fosse tocado, com compaixão pelos excluídos, mas também confrontando a religiosidade, confrontando líderes religiosos que ganhavam dinheiro com a religião do povo. Uma autoridade que vem da sua pré-existência, a sua eternidade. Na verdade, Jesus sempre foi eterno. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Toda a plenitude de Deus já existia e se fez carne, habitou, limitou-se à carne e habitou entre nós. Todo Deus invisível e imortal estava naquela pessoa de Cristo. Um homem, 100% homem, 100% Deus.
Sua eternidade especialmente foi provada na sua vitória sobre a morte. Quando Jesus se mostra àqueles discípulos, ele está dizendo: vocês estão começando a entender tudo aquilo que eu contei para vocês? Vocês estão entendendo agora que quando eu disse lá para Marta, quando eu ressuscitei Lázaro, o que eu disse para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E ele ainda faz uma pergunta: você crê nisso, Marta? Na verdade, Jesus estava repetindo tudo isso para aqueles discípulos, quando ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E porque eu é que sou autoridade, não há uma autoridade. Ainda para eles, ainda era mais ainda assim, intenso, porque existia uma autoridade terrena, maior que os próprios líderes religiosos. Aqueles que foram usados para matar Jesus, o Império Romano. Existia aquele que se dizia que tinha toda a autoridade, César. Ele mandava naquele momento na antiguidade, na Palestina, em toda a margem do Mediterrâneo. E Jesus vem e fala assim: a autoridade é minha. E porque eu que mando aqui, eu tenho para vocês uma ordem. Eu tenho uma tarefa. Uma tarefa que não é uma sugestão. Quando nós lemos aqui então agora a grande comissão não é assim: olha, se vocês tiverem um tempo, entre uma parcela e outra da casa que vocês estão pagando, entre umas férias e outra que vocês têm, entre um plano de casamento ou um feriado prolongado, quando vocês tiverem um tempinho, vão e façam discípulos. Não é isso. Não é uma sugestão, não é uma dica, né? Hashtag, né? Fica a dica. Jesus está dando uma ordem. Essa ordem que nós chamamos da grande comissão, ele está dizendo, ele está chamando assim: olha, porque sou eu que, no final das contas, tem toda a autoridade, então eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. A partir de agora, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Implica em, muitas vezes, da gente se desinstalar, da gente sair da nossa zona de conforto. Porque ele não está dizendo assim: olha, quando alguém chegar perto de vocês e perguntar sobre a história de Jesus, você não, ele está dizendo: vão. As versões antigas falam de ide. Ou seja, eu preciso sair da minha zona de conforto. Um evangelista é alguém que sai da sua zona de conforto. E todo homem, aqui eu falo para o homem, o ser masculino, toda vez que a gente fica em casa, a gente só faz besteira. Verdade ou mentira? E a gente vive pensando: ai, quando eu estiver em casa que eu vou poder usar a minha caixinha do nada. Né? Que a mulher pergunta assim: o que você está fazendo? A gente fala: nada. Aí a mulher fala: então vem me ajudar. Mas o nada para a gente tem um significado. A gente não quer simplesmente fazer nada. Verdade ou mentira? Não é? Só que o homem, quando ele entra nessa caixinha do nada, parece que ele não está fazendo nada, mas está fazendo alguma coisa que é besteira. E Jesus está falando com homens aqui, porque aqui são os 11 homens. E ele está dizendo o seguinte: ó, vocês estão loucos para voltar para casa, para assistir televisão, ver o Fantástico, os gols da rodada. Mas eu tenho que dizer para vocês que o lugar de vocês é na rua. Vocês precisam ir e fazer discípulos. E quanto mais que a gente faz, são planos para fazer com que as nossas casas sejam confortáveis, para que a gente possa ficar nas nossas casas. Antigamente todo mundo queria um sofá, agora nós queremos uma chaise, né? Você viu que é a chaise? Porque a chaise você se estica. Mas homem de Jesus não foi feito para ficar esticado na chaise. Ele precisa ir e fazer discípulos. É preciso sair da nossa zona de conforto. Isso pressupõe que nós vamos ter confronto. Porque se o inimigo já retalhou a verdade da ressurreição, vai retalhar também os discípulos, os portadores da verdade. Uma vez eu ouvi até um pastor falando assim, eu sei que é da cabeça dele o que ele falou, mas faz sentido.
quando ele diz assim, que às vezes, hoje tem assim, o que está existindo nas igrejas? Por que a mulher não pode ser pastora? É a grande discussão. E esse pastor trouxe uma coisa bem interessante, ele trouxe assim, Jesus escolheu 12 homens. Esses 12 homens se tornaram seus apóstolos, porque perdeu Judas no caminho e entrou Matias. E se não fosse Matias, era Paulo. Mas dá os 12. O que importa é que eles eram homens. Por que Jesus escolheu esses 12 homens e não escolheu mulheres? Na interpretação desse pastor, ele fala assim, porque Deus amava tanta mulher, porque sabia que ir por todo o mundo e pregar o evangelho seria algo que traria luta, confronto, traria perseguição, e que nem aqueles homens talvez não voltassem vivos. E toda a luta, toda a batalha é algo que um homem precisa assumir e não uma mulher. E é interessante que enquanto a perseguição atacou aqueles homens, Pedro, Paulo, André, Tiago, Mateus, as mulheres estavam protegidas e elas puderam compartilhar da sua fé. Porque elas também eram discípulas, elas também não se calaram, elas também falaram da ressurreição. Mas aqui tem um papel importante de nós homens, que nós precisamos ler isso aqui, nós precisamos ficar incomodados. Nós estamos compartilhando essa verdade, nós estamos fazendo esses discípulos, e aqui essa tarefa que é interligada, não é só fazer os discípulos, não é só contar que o nosso Jesus vive, mas é também batizá-los. Implica em fazer essas pessoas entenderem que elas não necessitam somente converter do seu caminho, mas o batismo está implícito também uma nova marca, um testemunho público, onde essas pessoas, agora, nós vivemos num momento que nós estamos até dentro de um contexto batista, mas eu quero explorar esse contexto, saindo do contexto batista, que o batismo significa que nós temos uma marca, nós fazemos parte de uma nova comunidade. Todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pertencem agora a uma nova comunidade, a comunidade dos cristãos, e isso precisa ser também ensinado. Porque sabe o que está acontecendo, inclusive agora, no nosso tempo? Todo mundo quer ser cristão, mas ninguém quer ser membro de igreja. E quando Jesus está falando da grande comissão, ele está falando, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os, ou seja, porque o batismo não é algo assim, você aceita Jesus, então vem cá que eu vou te batizar. A pessoa precisa querer. E ao querer se batizar, nós precisamos também ensiná-la que ao se batizar, você está tendo consciência que você está dando testemunho público da sua conversão e de que você está dizendo que você quer fazer parte também de uma comunidade e trabalhar em prol dessa comunidade, que a cabeça é Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós estamos só cumprindo parte da grande comissão. Mas nós precisamos ensinar esses novos convertidos o que é também viver em igreja, em corpo de Cristo. E viver no corpo de Cristo, batizando, implica que todos os membros fazem parte dessa comunidade, identificando-se com a Trindade, com Deus Pai, Jesus Salvador e Espírito Santo capacitador. Ensinando-os então a obedecer, que vai além do evangelismo, mas vai a ensinar a fazer de fato essas pessoas serem discípulos. Ensinar essas pessoas, então, na verdade, a fazer o ciclo completo, a fazer essas pessoas, ensinando elas a irem também. Na verdade, o que nós temos que entender é que aqueles primeiros discípulos, eles já tinham passado por aquele processo, Jesus tinha feito aquele processo com eles. Jesus fez um convite para eles. Jesus batizou aqueles discípulos. Jesus ensinou aqueles discípulos. E agora eles estavam prontos para o ID. E eles cumpriram a tarefa deles. Verdade ou mentira? Cumpriram. Amém. Nós estamos aqui porque eles cumpriram. Porque outros que vieram depois deles aceitaram o chamado, foram batizados, ensinados, e também ensinaram outros e foram. E nós estamos aqui hoje porque alguns, antes de nós, aceitaram esse desafio de Jesus. E esse desafio está nas nossas mãos agora. Toda Páscoa, eu preciso terminar a noite da Páscoa, não só relembrando a ressurreição, mas que agora a tarefa está nas minhas mãos.
Aquilo que Deus tinha para fazer por você, Jesus fez na cruz. E Ele cumpriu também quando nós vimos o sepulcro vazio. Agora a missão é minha, a missão é sua. Ide por todo mundo e pregai essa ressurreição, a imortalidade, o evangelho da esperança, do amor, da salvação em Cristo Jesus. Batizando-os, transformando essas pessoas em comunidades cristãs. Ensinando elas a viverem uma vida cristã, capacitadas pelo Espírito Santo, plenas com o fruto do Espírito, plenas para serem os próximos a irem. Nós precisamos fazer isso, começa nas nossas famílias. E de novo, aqui vem uma crítica para mim e para vocês que são pais e mães, que muitas vezes nós estamos ensinando os nossos filhos tudo, estamos bancando as melhores escolas, nós estamos fazendo de tudo para os nossos filhos serem excelentes homens e mulheres no futuro, mas profissionais, mas nós não estamos zelando para que eles sejam excelentes discípulos de Cristo, porque nós estamos ensinando pouco, e a gente tem terceirizado a formação espiritual dos nossos filhos na igreja, achando que a igreja vai ensinar os nossos filhos, e esse é um papel nosso. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. O papel de ensinar todas as coisas que Jesus ensinou para a Marina e para o Henrique é meu papel. Eu tenho alguns parceiros que me ajudam. O meu pai, minha mãe, os avós ajudam, mas é meu papel, é o pai e a mãe. Porque também não adianta, ganhar o mundo inteiro e perder a família. E nós precisamos só de tentar, olha, conversa com seus filhos. Quem sabe, quem tem prática do culto familiar, o culto doméstico, como é que vocês chamam na casa de vocês? Na minha casa a gente fala que é cultinho. Mas vê se é uma coisa boa assim, que acontece assim, na paz. Ou se o inimigo não tumultua. Não é telefone que toca, não é sono que dá na criança, que você quer falar e a criança começa a deitar, escorregar no sofá. Aí você fala, levanta. É batalha, gente. Não é fácil, não. Mas toda autoridade foi dada por Deus. E você tem um Deus que é Pai. Você tem um Filho que é seu Salvador. E você tem um Espírito que é o seu Consolador. O que mais você precisa? O que mais você precisa? O que estamos fazendo então para cumprir essa última ordem de Jesus? Percebe que essa foi a última ordem. E ele diz assim, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É bonito ver que no texto você encontra a palavra, aí a grande comissão, você vê a palavra toda. Quando ele diz toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. É isso que é ser cristão. O que é ser um cristão? Quando eu falo lá que a ressurreição é o centro da mensagem da fé cristã, a vida cristã que eu vou viver, ela é vivida debaixo de toda a autoridade que é dada por Cristo. E eu vou viver essa vida cristã em qualquer lugar, em todas as nações. E vou entregar todas as coisas para Deus, todos os dias. Essa é a nossa missão. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Só podemos ser enviados por Deus ao mundo se aceitarmos primeiro o seu convite e irmos ao seu encontro. Jesus chamou aqueles discípulos, eles podiam ter negado a ir até a Galileia, porque demorava, não era uma viagem de um dia, não, talvez demorou mais de um dia para chegar até lá. E Jesus ressuscitado, que nós cremos, e já celebramos isso, inclusive hoje de manhã, em nossos almoços em família, mas hoje, terminando esse domingo de Páscoa, o desafio é, Jesus está nos chamando para sermos seus discípulos, para cumprirmos a grande comissão. E nós vamos aceitar? Nós vamos aceitar esse convite? Nós vamos obedecer a essa ordem? Eu não posso ir dormir hoje, desligar a luz da minha casa, apagar a televisão, sem responder essa pergunta. Porque a segunda-feira, amanhã, o dia começa. A rotina vem. E eu não posso viver essa rotina anestesiado na minha zona de conforto. Eu preciso acordar amanhã incomodado. Que eu preciso ir.
que eu preciso compartilhar. Eu preciso contar a mensagem da esperança. Existe esperança. Existe um amor. Existe alguém que é apaixonado por nós e quer viver por nós. Abaixe sua cabeça, nós estamos terminando. Mas eu queria te dar a oportunidade de você escolher aceitar esse desafio. Aqueles discípulos talvez nem tinham ideia, noção daquilo tudo que eles iam viver. Mas viver a vida cristã que Deus deseja que você viva é tudo o que você pode querer. Você foi planejado de uma maneira especial por Deus para cumprir essa grande comissão. E nós não vamos fazer isso com peso na consciência, nós vamos fazer isso com alegria, porque o nosso Senhor vive. O nosso Senhor está vivo. Você crê nisso? Qual é a sua oração para Jesus? Jesus está vivo, Ele está aqui. A Bíblia apenas diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Jesus está aqui vivo, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua oração. E Ele está dizendo para você: filho meu, você aceita esse desafio? O que te impede de aceitar o meu convite? Pai querido, nós estamos diante de Ti, e tão profundo é a Tua palavra, ó Pai, e muitas vezes nós a lemos sem nos aprofundar, e quando nós olhamos para ela, nós percebemos que há tanta profundidade, há tanto mistério que muitas vezes nós não entendemos, mas nós queremos viver, Senhor, pela fé. Como o Senhor mesmo disse, o justo viverá pela fé. Não quero viver na minha zona de conforto, não quero viver, Senhor, para as coisas terrenas, mas quero, Senhor, viver olhando para a eternidade. Quero viver, Senhor, a esperança da volta de Cristo. Quero viver, Senhor, declarando que o meu Senhor vive, meu Deus está vivo, e que Jesus reina no meu coração, e esse Jesus me ama, e esse Jesus transformou a minha história. Eu quero contar essa história, Senhor, para as pessoas. Por isso, Pai, eu quero aceitar o desafio, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero ir, Senhor. Eu quero participar da Tua obra, participar da Tua igreja, viver toda a vida cristã em comunidade que o Senhor deseja de mim. Mas também, Senhor, quero ensinar outros a serem também verdadeiros discípulos. Senhor, coloque pessoas no nosso caminho. Coloque, Senhor, pessoas que o Senhor ama e o Senhor quer que nós possamos repartir esse amor com elas. Que a nossa segunda-feira amanhã não seja uma segunda-feira normal, não seja mais uma segunda-feira, mas seja um novo dia, Senhor, depois da ressurreição de Cristo, um novo dia depois de tudo que o Senhor fez, uma resposta daquilo que eu farei, Senhor, no poder do Espírito Santo, na minha fé em Cristo. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa essa comunidade, abençoa, Senhor, cada um, as suas famílias. Que este lugar continue sendo, Pai, um lugar onde o nome de Jesus seja pregado, onde a fé, a esperança e o amor apontem para a ressurreição em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a liderança. Que o Senhor conduza este rebanho para a Tua honra e a Tua glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar Porque Vivo Está. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu
de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está o amanhã em Cristo, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, que a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está o amanhã em Cristo, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. A igreja pode se sentar. Se você foi abençoado nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Muito bom. Pastor Fábio, novamente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, pastor, aceitar o convite e novamente voltar à nossa igreja. Fomos tremendamente abençoados pela palavra que o irmão trouxe essa noite. E leve um forte abraço à sua igreja, da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe seu ministério. Hernan, vem cá. Boa noite, igreja. Queria falar com os irmãos o seguinte, me apresentar. Meu nome é José Hernan Duarte. Eu venho da Argentina. Eu me formei, eu saí da minha casa, fui para um instituto, lá na Argentina, na Palavra da Vida, no ano 2003. No ano 2005, eu conheci a quem hoje é minha esposa, a Thaís, no instituto, na Palavra da Vida. 2006, eu cheguei aqui no Brasil e foi o ano de meu casamento. E estou nessa igreja, graças a Deus, faz 6 anos. Essa é a minha história de vida. Começou num belo dia que minha irmã, a Cecília, na Argentina, ela pagou para mim um acampamento na Palavra da Vida. Eu não queria ir, mas Deus utilizou a minha irmã para me levar para lá. E hoje eu me sinto privilegiado, porque hoje eu quero convidar, chamar aqui na frente. Vem aqui, Mariana. A Mariana Vidal. Ela tomou a decisão de fazer quase a mesma coisa. Tomara encontrar alguém lá também. Mas ela, nessa semana, está indo para a Argentina, está indo para o Instituto Bíblico, onde eu conheci a Thaís. Ela está indo para se aprofundar nos conhecimentos, para estudar a Bíblia, para fazer esse passinho de fé, de descer para te falar para Deus. Eu estou aqui, estou pronto para o Senhor me utilizar. Então eu gostaria, igreja, vocês lembrassem desse nome, Mariana Vidal, nas suas orações, porque a partir de este ano, Mariana passa a ser uma seminarista na Argentina. Nós, como igreja, estaremos intercedendo por ela, pelas decisões dela. Irmãos, é outro país, é outro idioma, é outra cultura, são trabalhos e faculdade em espanhol. Basta estar estudando a Bíblia. Então, eu me sinto muito, muito feliz, muito honrado de poder ter ajudado ela a fazer
esse passo de fé. E Mariana, quem que não conhece, explica as fotos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Vidal. Eu estou aqui na igreja desde mais ou menos 13 anos. E eu comecei a minha caminhada cristã, assim, a servir realmente a Deus através de um projeto aqui de Campinas chamado Seara Urbana. A gente trabalhou um tempo com morador de rua, a gente levava alimento para eles, cobertor, e sentava para conversar, para conhecer as pessoas, porque não adianta você entregar comida e ir embora e achar que está tudo certo, você tem que conversar. A gente pôde fazer parte da vida de cada um desses caras e foi muito importante para o meu crescimento. E eu também, graças a Deus, tive a oportunidade de participar da Vila Olímpia, do início do projeto aqui pela igreja, das viagens que a gente teve para o Rio de Janeiro, para Blumenau, e foi muito importante para mim poder conhecer cada uma das pessoas e poder fazer parte da caminhada cristã de cada um. E para mim o importante foi que Deus falou muito ao meu coração quando a primeira vez que eu pisei na Vila Olímpia, que foi onde Ele me mostrou que eu tinha um chamado missionário e que é necessário a gente sair da nossa zona de conforto e levar o amor de Deus para as pessoas. Não importa a que preço, não importa longe, perto, onde você esteja, ou que você tem que se deslocar. Você tem que ir porque isso é um mandamento de Deus. E se Ele te chamou, Ele vai te sustentar e Ele vai levantar pessoas para orar, para interceder por você. E é isso aí. Amém. O pastor falou, ide, certo? Fazer discípulos. Essa menina está indo para se aprimorar e com certeza pregar a palavra de Deus na Argentina, em qualquer parte do mundo. Junto com esse passinho de fé que eu dei já faz um tempo atrás e ela está dando nessa semana, nós dependemos muitas vezes, e é realmente um passo de fé para nós que ficamos aqui, de poder ver ela como missionária, como seminarista, também na parte econômica. É um instituto bíblico na Argentina, ele tem um preço, ele tem um certo preço por mês, e Mariana está dando esse passo de fé que eu dei também, sem ter também apoio. Mas eu não vou deixar isso passar com ela, não. Eu sei que nós temos uma igreja muito boa. Eu gostaria, se você sentiu no coração, de poder ajudar a Mariana financeiramente, além das suas orações, que são mais que necessárias. Você venha falar com a gente, fale com ela, de que jeito você pode ser bênção nessa caminhada, nesse passo de fé que ela está dando. Ok? Então, eu peço que a igreja fique de pé. Nós, nesse momento, vamos orar por ela. O pastor, por favor, o senhor orar por ela, por essa nova etapa na vida dela, para que Deus esteja abençoando, sustentando, certo? Porque com certeza dará muitos frutos em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para nós abençoarmos ela. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos a vida da Mariana. Pai, o Senhor um dia chamou para um encontro pessoal contigo e ela aceitou esse encontro. E ela saiu de lá, Senhor, motivada a ir e fazer discípulos. E nessa missão, ó Pai, que ela quer cumprir, em teu nome, ela está indo para a Argentina estudar na Palavra da Vida. Que o Senhor a leve debaixo da tua boa mão. Que o Senhor abra as portas ali, ó Pai, para que ela também seja recebida debaixo, ó Pai, do teu acolhimento. Que lá ela se sinta acolhida, que apesar da mudança na cultura e da língua, ela experimente do teu querer, da sua vontade, capacitando, ó Pai, com todo, ó Pai, o Espírito Santo que já habita nela, que ela possa sentir a tua presença, sentir, Senhor, que ela está no lugar certo, na hora certa. Que o Senhor promova nela, Pai, um grande treinamento e um crescimento para que ela se transforme numa grande mulher de Deus, ó Pai, pronta para fazer aquilo que o Senhor deseja, que lá ela seja motivada, que ela seja ali, Senhor, inspirada
a viver, Senhor, toda a vida cristã que o Senhor deseja para ela. Por isso também te peço que o Senhor abra as portas dos recursos que ela precisa, que o Senhor mostre a tua bondade e a tua vontade sobre a vida dela, dando também, Senhor, esses sinais, ó Pai, que o teu sustento, o Senhor, dará a ela, que ela se sinta, Senhor, nesse sentido, também encorajada por ti, e que nós, como igreja, possamos acolhê-la, possamos, Senhor, dar a ela todo o suporte que ela precisa, não só, Senhor, a oração, não só os nossos abraços, a nossa demonstração de carinho, mas também parte dos nossos recursos, possamos ser generosos com aqueles, ó Pai, que estão aceitando, Senhor, a grande comissão de ir, ó Pai, sair da sua própria casa para serem treinados e equipados por Ti. Por isso, Senhor, abençoa ela, ó Pai, em nome de Jesus, e que quando ela voltar, ela possa trazer, Senhor, notícias de grandes coisas que o Senhor fez por ela. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Bom, rapidinho, no sábado passado, ontem, nós tivemos nosso futebol. Aqueles que perguntaram como foi muito bem, foi muito legal, tivemos bastante gente. E nós, ontem à noite, no grupo do Link, dos jovens, lançamos um novo desafio para nossos jovens, e isso fica aberto para a igreja toda. Essa imagem aí fala que a campanha do agasalho. Nós estamos no outono, já está vindo o inverno, já está vindo o frio, e nós queremos adiantar agora para esse evento. No ano passado, no ano retrasado, nós fomos nas ruas de Campinas e entregamos cobertores, algumas café quente. Mas nesse ano, a gente quer nos adiantar mais, já estarmos preparados. Então, nós lançamos a campanha para nossos jovens. Sábado que vem, temos link aqui. E trazer alguma roupa, alguma coisa que você quer doar. E nós entregaremos isso numa saída geral e como igreja, para entregar isso aos moradores aqui em que precisar, ok? Então, eu acho que só isso. Obrigado. Estamos caminhando para o nosso final. Quero falar sobre as fichas de indicação da diretoria, né? Hoje é o último domingo, já fizemos domingo passado, de manhã e à noite, fizemos também hoje de manhã. Então, algum irmão que gostaria de preencher a ficha para indicar membros para a diretoria, nós temos algumas fichas ainda. Se alguém quiser, levante as mãos e nossos colaboradores irão levar até você as fichas. Alguém gostaria? Todos já preencheram? A L lá. Alguém mais? Ok. Então, se puder preencher, entregue para a gente no final, para depois a gente tabular essas fichas e depois trabalhar. Domingo que vem é o último domingo da campanha de missões mundiais. Vai estar conosco aqui o pastor Samir, né? Pastor Samir. O pastor Samir, ele é missionário na China. Ele vai estar domingo de manhã encerrando essa campanha de missões. Tá. Então o pastor Samir vai estar domingo que vem de manhã encerrando essa campanha. E lembrando também do nosso alvo. Você que ainda não ofertou, você tem a oportunidade, domingo de manhã e domingo à noite. Acho que termina à noite, né, pastor? Domingo de manhã e domingo à noite, está ofertando, esteja orando, pedindo para que Deus fale ao seu coração. A pastoral de hoje é bastante inspiradora. Gostaria que você pudesse ler ela. E ela falou comigo também. Ok? Quinta-feira, reunião da comissão de sucessão pastoral. Então, todos aí da comissão de sucessão pastoral estaremos reunidos. Eu peço à igreja que esteja orando para que esse processo de comissão sucessão pastoral possa ser abençoado por Deus. Terça-feira também, comissão de indicação, né, da nova diretoria vai estar reunida também, ok? Então são duas comissões, de sucessão pastoral e comissão de indicação da diretoria. E para finalizar, quarta-feira, culto de oração. Tem sido uma bênção, tem vindo alguns missionários, acho que o pastor tem aproveitado o mês de missões, tem convidado alguns missionários, eles têm vindo aqui dando testemunho, então tem sido uma bênção. Então, você que tem a oportunidade de estar quarta-feira, tem disponibilidade, venha para a igreja, venha aqui para o culto, vamos orar, vamos falar com Deus. Nós temos vários motivos de orações, temos os nossos ministérios, comissão de sucessão pastoral, comissão de indicação de nova diretoria, enfim,
membros que estão afastados, que estão distantes, membros que estão aqui e estão com problemas. Enfim, vamos estar orando. É a oportunidade que a gente tem de falar com Deus. E para finalizar, eu gostaria de convidar o pastor aqui para impetrar a bênção apostólica. E logo após o poslúdio, todos nós estaremos despedidos e tenhamos uma boa semana. Que Deus abençoe. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus e a profunda comunhão, intimidade com o Espírito Santo continue falando conosco nessa noite, amanhã e todos os dias. Amém.